Olá pessoal do Dois ou Mais, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, um dia muito festivo aqui no canal, porque hoje, dia 24 de maio, a gente completa um ano do Dois ou Mais. Faz um ano onde eu venho aqui conversando com vocês, onde a gente vem postando um pouco de espiritualidade, um pouco de diálogo, de oração, para a gente poder se aprofundar na fé, para a gente poder se aprofundar nas passagens, para a gente poder se aprofundar nessa relação nossa com Deus. E hoje eu quis contar um pouquinho para vocês, tá? Por que o canal começou nesse dia. Começou sim porque é dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora Auxiliadora, porque eu estudei na minha infância no colégio católico e eu não sabia, mas lá eu aprendi que todo jovem que chegava até a instituição salesiana era levado pelas mãos por Nossa Senhora Auxiliadora. E eu acredito muito nisso. Eu tenho certeza que o sucesso que eu tive dentro da minha espiritualidade, dentro da minha vida, em inúmeros sentidos, foi porque eu tive uma criação realmente por Nossa Senhora Auxiliadora. E eu decidi criar esse canal, como eu contei para vocês, o primeiro vídeo, se você descer lá na apresentação, vocês vão ver que faz muitos anos que eu queria ter esse canal, que eu queria poder conversar com vocês, levar um pouco de espiritualidade, e acabei criando só no ano passado, né? Dia 24 de maio de 2024, tá? E nesse dia eu ainda estava com dúvida, eu já tinha até gravado um pouco de conteúdo e não tinha criado o canal ainda. E eu fui numa paróquia que eu não tenho costume de ir, na Nossa Senhora Auxiliadora, uma paróquia que tem aqui na minha cidade, porque era dia de Nossa Senhora Auxiliadora e eu fui nessa missa na paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora. E fiquei bem lá no fundo, não conhecia ninguém, né? Fiquei bem, não queria chamar atenção, só fui lá para ficar quietinho, para rezar. E no final teve um momento muito especial, onde o padre pediu, eu nunca participei de uma missa que tivesse acontecido isso, né? O padre pediu para que nós todos ficássemos de olhos fechados e que algumas pessoas iam ser abordadas e iam receber um presente. Outras pessoas não. Então ele falou assim, olha, se você não for abordado não tem problema, mas quero que todos vocês fiquem de olhos fechados. E faço uma pergunta, né, se você estiver precisando de uma resposta. E eu, né, falei, bom, esquisito, mas tudo bem, isso perto da bênção final. E aí eu fechei os olhos e eu falei assim para Deus que se realmente eu pudesse levar um pouco de espiritualidade para as pessoas, se eu pudesse ajudar outras pessoas a encontrar um caminho assim como eu encontrei, que eu pudesse receber um sinal, né, eu nem sabia o que era. E aí, né, ficou tocando uma música, Mariano, legal. Aí alguém toca no meu ombro, quando eu abro os olhos, uma moça tá me entregando uma rosa vermelha. E aí, no que eu abro o olho, eu vejo que tem algumas outras pessoas que também receberam. Poucas pessoas, vamos supor que tinha aí umas 200 pessoas na missa, tava lotada a paróquia. Eu vi que mais ou menos umas 10, 12 pessoas receberam uma rosa. E eu tava lá atrás, bem longe de todo mundo. E aí o que nós tínhamos que fazer com essa rosa? Tínhamos que pegar ela, levar até Nossa Senhora Auxiliadora, que tinha uma imagem bem bonita, e ali a gente podia fazer uma oração, né? Então foi um momento muito especial, onde eu pude compreender que realmente Nossa Senhora Auxiliadora estava intercedendo para que realmente esse canal fosse criado e que eu pudesse levar algo para vocês, né? Não sei mais do que vocês, mas vivi algumas experiências que eu acho que foram assim importantes para mim, né? Para eu me afirmar na fé e para eu poder contribuir um pouco com vocês, tá? Mas o vídeo de hoje não é só para eu ficar contando a história do canal e a minha relação com Nossa Senhora Auxiliadora. O vídeo de hoje eu queria falar de uma coisa muito importante, que é todas as pessoas, elas têm algum momento onde elas vão ter um encontro verdadeiro com Jesus. Cristo ressuscitado não deixa de visitar nenhuma das pessoas. Então às vezes a gente pensa, eu queria que tanto que tal pessoa tivesse uma experiência, eu queria que tanto que fulano pudesse ir lá na igreja, pudesse ir lá no retiro. Calma, reze pela conversão das pessoas, mas tenha certeza que todas as pessoas, em algum momento da vida, elas vão ser visitadas por Jesus. Independente de qual situação, seja no momento bom, no momento ruim, no momento de dor, no momento de alegria. Infelizmente, como nós somos teimosos, para mim também foi assim, na maioria das vezes são nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, é onde a gente começa a se questionar, se perguntar sobre as nossas escolhas, é aí que a gente acaba mudando de vida. Mas para as pessoas mais inteligentes, né, que realmente não precisam quebrar a cara, elas vão percebendo que a proposta que Jesus faz é muito boa, muito encantadora e já vão mudando de vida, né? Então eu espero que você venha pelo amor, não venha pela dor, como foi comigo e como tantas outras pessoas, né? Me lembra muito a história agora de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, durante a guerra, ele tomou um tiro na perna, um tiro de uma bola de canhão.
e ele quebrou, ele fraturou. Agora você imagina, naquela época, quantos séculos atrás você tem uma fratura. Então ele ficou muito tempo acamado, muito. Mas essa fratura da perna dele serviu para que ele se convertesse, porque onde ele ficou sendo cuidado só tinham livros religiosos. Não tinha celular, não tinha internet, imagina, né? Para você não morrer de tédio em cima de uma cama, você vai ler. Então, como ele teve muitas leituras que elevaram sua espiritualidade, ele pôde se converter e virar um dos maiores santos da história. Mas esses são parênteses. Eu queria te dizer que todos os personagens bíblicos, todos os santos, tiveram algum momento pontual onde eles puderam se encontrar verdadeiramente com o Cristo, né? Seja de forma física ou seja de forma espiritual. E esse momento marcou, assim como marca o nosso planeta como antes e depois de Cristo, todas as pessoas terão a sua história marcadas entre antes e depois de Cristo. Quem é você antes, quem é você depois de Cristo. Com todos foi assim, e os encontros são magníficos, né? Nós temos os encontros que estão relatados na Bíblia, quando Jesus encontra com a mulher cananeia, quando Jesus encontra com a mulher hemorrágica, quando Jesus encontra com Pedro, quando Jesus encontra com João, quando Jesus encontra com Judas. Então todos os personagens que Jesus encontra, eles têm a sua vida tocada, e em todos os casos uma proposta é feita. Você precisa abrir mão de algo você vai ter que deixar para trás, algo não vai mais te pertencer, e você vai começar a caminhar um caminho diferente, que é uma proposta que Jesus te faz. E eu preciso que você se recorde qual foi o momento que isso aconteceu, porque se nós trazemos isso constantemente na nossa cabeça, nós vamos reafirmando por que nós estamos nesse caminho, por que nós queremos nos converter, por que nós queremos chegar no céu um dia, porque essa proposta foi feita com muito amor. Tá? E quando eu falo recordar, é para você olhar sempre para essa situação, para você não perder o seu norte, de onde é que você está vindo, de onde é que você começou a caminhar. Porque às vezes a gente acha que a gente cai, que a gente peca, que a gente erra, e a gente fala, nossa, regredi tudo, tem que voltar lá do começo, ou então eu não tenho jeito. Não. Olha o quanto você já caminhou, olha o quanto você já mudou, para que você tenha esperança em um dia ser uma pessoa santa, tá? Não talvez um santo de altar, um santo que as pessoas vão conhecer, mas uma pessoa que vive uma vida de santidade, que as pessoas conseguem notar em você que existe algo diferente, que existe algo que não tem nas outras pessoas e que você vai conseguir contagiar. Principalmente se você é jovem, que coisa mais linda ver um jovem que quer servir a Deus, que quer entregar a vida a Deus. Isso faz com que outros jovens vão se inspirando também em viver dessa forma, tá? Quando a gente pensa nesse encontro de amor que a gente teve com Jesus, ele é magnífico porque ele é muito particular, né? Ninguém sabe o que você viveu entre você e Jesus. Então a gente não sabe o que muitas pessoas que encontraram Jesus viveram. Né? Se eu não me engano, é São Lucas que fala que se fossem escrever nos livros tudo aquilo que Jesus fez, não caberiam em todos os livros do mundo tudo aquilo que ele realizou. Por quê? Não está tudo relatado. Então até uma vez estava conversando com um padre amigo meu, eu falei, olha que curioso, se Jesus fosse andar uma quadra para chegar lá numa árvore, pegar uma fruta e voltar aqui, se durante esse caminho ele tivesse encontrado uma pessoa que ele tivesse falado por 3, 4 minutos, a vida dessa pessoa teria mudado completamente. E nós, quantas pessoas passam no nosso dia a dia e às vezes a gente não acrescenta nada para a pessoa, muito pelo contrário, né? Às vezes acrescenta até coisas ruins para a pessoa. Então a gente deve realmente encontrar todos os indivíduos nos recordando que nos foi feito um chamado para multiplicar esse amor e a gente deve estar pronto para entregar. Brian, quando eu me falo recordar sobre esse amor, o que significa exatamente? Eu gosto muito de ver a etimologia das palavras, né? A palavra recordar do latim, ela tem um peso muito forte. A palavra é de repetir, de renovar, de ver novamente. E o cordis é de corde, né? Que é coração, que é a parte recordar, passar de novo pelo coração. Então olha só que bonito. Quando a gente se recorda desse encontro com Jesus, deve ser realmente um mergulho, deve ser realmente uma viagem para dentro de você, para você passar essa experiência novamente pelo coração. Então às vezes a gente usa, né, no português essa palavra recordar de uma forma tão banalizada, mas recordar é uma coisa muito bonita, né? Recordar é a gente passar novamente essa informação pelo coração. Então vou te falar, vale a pena todos os dias recordar o nosso encontro com Jesus.
como foi o nosso primeiro amor, como foi o nosso primeiro encontro, como foi esse contato, porque isso vai deixando uma chama viva na gente, como o casal. O casal ele tem que recordar todos os dias, todas as semanas, quais são os votos que eles fizeram, quais foram as promessas que eles fizeram, qual foi o encontro que eles tiveram, porque ele vai passando aquilo de novo pelo coração e você vai se encantando, você vai se apaixonando cada vez mais. E esse apaixonar-se diariamente por Cristo é necessário, porque senão a gente vai deixando o sentimento esfriando e quando vê não faz mais sentido pra gente, tá? Então hoje, que a gente está completando um ano de canal, eu queria dizer que eu recordo com muito carinho de cada um dos vídeos que foram meditados aqui, ou cada um dos áudios, né, que durante a quaresma a gente não teve o vídeo mesmo, mas a gente teve só o áudio, mas que eu me recordo com muito carinho, porque foram momentos de oração onde talvez de 50, 60 pessoas que escutaram, foi só para uma pessoa ouvir que aquele vídeo foi gravado. E às vezes nem para uma, às vezes foi só para mim, né? Para eu poder estudar e conhecer um pouco mais. Mas eu te digo que se eu estou aqui, você está aí, nós já somos dois. E nós podemos ser mais, podemos ser muito mais. Só depende de você. Se você compartilhar esse momento de oração com mais alguém, se você compartilhar os vídeos, os áudios, se eu não me engano já são 45 momentos de oração que nós temos aqui no canal. Eu sei que para um ano até que é pouco, né? Para mim tem sido um pouco difícil conseguir gravar com tanta frequência. Mas eu tenho certeza que quanto mais o tempo passa e mais vídeos, mais áudios são postados, aí fica para a posteridade poder multiplicar e, se fizer sentido para alguém, poder ter momentos de oração com a gente, tá? Mas hoje, de forma muito especial, eu queria dizer o meu obrigado. Meu obrigado para vocês que já estão aqui há um ano, né? Vendo esse cara aqui falando com essa camiseta preta sempre na mesma câmera, na mesma sintonia, com a mesma entonação. Pessoal, será sempre assim, será sempre simples, será sempre de uma forma que eu quero que você sinta que eu estou sentado aí na varanda da sua casa ou na sala da sua casa, conversando com você, tendo um momento de oração, porque eu não sei para você, mas para mim faz muita falta amizades que queiram falar do amor de Deus, o amor de Deus que liberta e que nos convida. Faz muita falta sentar com uma pessoa na sala e uma pessoa que fala assim: Brian, eu quero ser santo, vamos mudar, vamos conversar. Me fala seus problemas que eu vou te falar os meus, me fala seus defeitos que eu falo os meus e a gente vai se ajudando. Isso faz muita falta. Então eu quero que através desse canal, desses áudios, desses vídeos, eu possa ser isso para você, você ser isso para mim, e assim a gente é uma comunidade. A gente está em comum unidade de que Cristo é o nosso Salvador. E eu tenho certeza que um dia nós vamos ser mais, vamos ser muito mais. E o seu processo de evangelização está acontecendo, o meu está acontecendo, e tem tantas outras pessoas que ainda não começaram. E às vezes por um clique, por um enviar, essa pessoa pode começar também. Então que a gente leve com muita seriedade esse chamado para evangelizar também, para multiplicar coisas boas. Porque quando é meme, quando é brincadeira, quando é risada, a gente compartilha um monte. Mas às vezes quando é espiritualidade, a gente fica com vergonha, a gente fica ali meio sem jeito. Mas não tenha vergonha de Cristo, não tenha vergonha de evangelizar. Eu já tive muito no passado, muita insegurança do que os meus amigos iam pensar, do que minha família ia pensar. Hoje em dia, se não for para estar na amizade de Deus, se não for para estar servindo, eu sei que eu não sirvo para estar aqui. Então realmente tem que se desapegar para que a gente consiga levar Jesus a mais pessoas. Amém? Espero de coração que você tenha aproveitado esse primeiro ano, e eu espero mesmo que esse próximo ano que está começando agora seja muito melhor, que ele seja guiado por Nossa Senhora Auxiliadora, assim como eu me sinto guiado pelas mãos dela, que esse canal possa ser guiado por Nossa Senhora Auxiliadora e possa ajudar a transformar a vida de tantas pessoas a se aproximar ainda mais de Deus, ainda mais da fé. Amém? Que Deus possa nos abençoar sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até mais.